Vamos falar de futebol, né? O clássico majestoso do último domingo terminou sem vencedor. No primeiro tempo, São Paulo foi superior, mas depois o Corinthians conseguiu igualar o placar e segue líder do Brasileirão. O clássico foi recheado de polêmicas, mas para começar a gente vai dar uma olhadinha como foram os gols e o que os técnicos acharam desta partida. Petrus, Cueva, de novo Petrus. O cruzamento direto pro gol! Golaço de Petrus! Explode o estádio do Morumbi! Golaço de Petrus! Fagner sai da marcação. Aí o lançamento para o Rodriguinho, protege o Júnior Tavares. E a bola não saiu, recuperou o Rodriguinho. Ficou no chão Júnior Tavares. Cruzamento para o Romero, Sidão. A sobra do Corinthians está valendo. Ainda o Corinthians, Cleison. Gol! Cleison! Gol do Corinthians aqui no estádio do Morumbi. O gol de empate do Corinthians. Hoje fiz algo que eu não tinha treinado e não gosto de fazer isso, tá? Que foi jogar o Romero para dentro junto com o Jô e colocar o Cleison. Sou muito sincero em falar que eu não gosto de fazer por não ter trabalhado, mas enfim, conseguimos um empate numa situação assim, né? É um aprendizado para mim também. Muitas vezes eu estou ali no banco, fico pensando em fazer uma substituição, mas caramba, não treinei isso. Aprendendo, né? Cada dia aprendendo mais. Taticamente foi uma partida quase perfeita da equipe de São Paulo. São Paulo se dispôs a uma marcação, o Corinthians teve poucas penetrações, São Paulo conseguiu algumas ações importantes. Não vi que a equipe retraiu. Acho que quem viu isso, viu errado. Me desculpe, mas não foi essa a intenção e a postura. Tanto é que o Jusilei jogava ali até outro dia, na mesma função que eu coloquei, na função que, teoricamente, o Cueva vinha desenvolvendo. É uma pena porque, mais uma vez, a gente deixa escapar aqui um resultado, na minha concepção, um resultado que seria fundamental aí e completaria aquilo que a gente vem defendendo há algum tempo, de uma crescente que a equipe vem apresentando. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom estar de volta também, não 100%, mas estamos aí. Sobre o jogo... porque sobre as questões polêmicas, a gente vai falar muito ainda no Gazeta Esportiva, tem praticamente um espaço só para isso. Mas sobre o jogo em si, às vezes eu vejo os treinadores falando e realmente eu fico com a sensação de que eu vi outro jogo, né? Com todo o respeito que eu tenho pelo Dorival, mas eu não vi um São Paulo tão maravilhoso assim, longe de quase perfeito, muito pelo contrário, acho até que o São Paulo foi melhor que o Corinthians, criou mais oportunidades que o Corinthians, mas criou, sei lá, 4 oportunidades. O Corinthians chutou uma bola no gol, e fez o gol. Então, muito pouco para um clássico desse tamanho. Eu achei um jogo pobre, achei um jogo paupérrimo, tirando um lance ou outro, um lance do Hernanes, que ele saiu driblando 4 jogadores do Corinthians. Fora isso, achei um jogo muito pobre, muito fraco. Fraco mesmo. O São Paulo apresentando um futebol, sim, de time que pode cair para a segunda divisão. E o Corinthians apresentando um futebol que não justifica ter chegado à liderança e estar na liderança há tanto tempo. Eu achei um clássico muito aquém das tradições de São Paulo e Corinthians. Achei um jogo pobre, muitos erros de passes, muitos erros de finalizações, mas os erros de passe, erros assim crassos. No segundo tempo, o São Paulo... O Dorival disse que quem viu outro jogo, então eu vi outro jogo. Viu o São Paulo recuado, sim, como aconteceu em outras partidas, chamando o Corinthians. Até enquanto assisti o jogo, até comentei, falei assim, o gol é uma questão de tempo. Como já aconteceu das outras vezes, está acontecendo agora. O São Paulo totalmente recuado, chamando o adversário e acabou penalizado o São Paulo realmente pela falta, sabe? Fez 1-0. Se vai para cima, faz 2-0. Alguém vai falar assim, mas teve o gol, aí esse aí que foi anulado, tal. Enfim, isso é assunto para daqui a pouco. Mas que o jogo foi pobre, foi. Eu tô azedo demais, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Mas o nível do campeonato é assim mesmo, né? Então, cheguei a ficar decepcionado com o jogo. É o que a gente tem visto, é o que temos para o momento. Achei o São Paulo melhor. São Paulo
Durante a maior parte do jogo teve o comando das ações. O resultado, não só na tabela, que isso é óbvio, né? Foi melhor para o Corinthians do que para o São Paulo, mas também pelo que se produziu. O São Paulo criou mais do que o Corinthians. O Dorival fala que o time está evoluindo e é verdade, está mesmo. Só que não tem conseguido resultados, e aí fica uma coisa complexa, né? O Corinthians é um time mais pragmático, ele sempre foi, ele nunca foi um time de criar muitas oportunidades. Salvo um outro jogo que ele realmente foi superior, se impôs e tal. Na maior parte dos jogos ele é um time pragmático que tem 3 oportunidades e faz um gol, tem sido assim. E o São Paulo cria muito, já no primeiro turno ficava muito com a bola. Na verdade, cria não é a palavra certa. Ele tem muito a bola, muito domínio do jogo, mas não consegue transformar sua superioridade em gols. Faz tempo já, né? E ontem, quando ele sofreu o gol, de novo, sentiu bruscamente o lado psicológico pesou. Foi muito melhor para o Corinthians do que para o São Paulo. Para o Corinthians não aconteceu nada, apesar da fraca campanha do segundo turno, ele continuou com 10 pontos de vantagem. E o São Paulo, apesar de esboçar a reação, de jogar um pouquinho melhor, continua na zona de rebaixamento. E agora sim, vamos para as polêmicas que não faltaram ontem no Morumbi. O clássico teve gol anulado e até uma comemoração bem estranha do volante Gabriel. Além de tudo isso, o repórter Fernando Gavini analisou o jogo diante da ótica de 2 personagens, o atacante corintiano Jô e o zagueiro são paulino Rodrigo Caio. Antes da bola rolar, o cumprimento foi rápido. Dentro de campo, Jô e Rodrigo Caio não disputaram diretamente muitos lances. Arboleda é quem dava o primeiro combate no corintiano, enquanto o Rodrigo Caio ficava na sobra na maioria das jogadas. A reação do São Paulino, lamentando a chance perdida, era a prova de que o tricolor estava melhor. Tanto que, apesar de zagueiro, Rodrigo Caio ficou a maior parte do tempo posicionado no meio-campo. Não demorou para sair o gol. Rodrigo Caio vibrou de longe, mas correu para fazer a festa junto com os companheiros. Do outro lado, não estava fácil a vida de Jô. A bola mal chegava. E olha que vira e mexe, ele reclamava e mostrava como gostaria de recebê-la. Nós mesmos reconhecemos que foi muito abaixo do normal. Logo no começo do segundo tempo, a bola vem redonda, mas é Jô quem falha na finalização. O atacante teve a chance também de cabeça, mas faltou pontaria. As oportunidades apareciam conforme o Corinthians equilibrava o jogo. Rodrigo Caio e Jô estavam na área no lance do empate, mas quem marcou foi Cleison. Jô correu para o abraço, mas recriminou a comemoração exagerada feita por Gabriel. A torcida estava nos ofendendo bastante, acabei retribuindo o gesto, mas peço desculpas, né, pelo gesto. Acho que isso não é maior do que o jogo, que foi um grande jogo. Ele reconheceu, né, que ele fez uma coisa que não devia ser feita, mas ele pediu desculpa, talvez no calor ali da emoção do jogo, do gol, né, por ter o resultado estar sendo adverso. Mas ele pediu desculpa, o importante é que ele reconheceu o erro. Essa atitude, nesse mundo que a gente está vivendo, essa atitude não deve ser condenada, ele não deve ser chamado a atenção por parte da comissão técnica do Corinthians? Sim, não vi o lance, ninguém me passou ainda. Se aconteceu, sim, vai ser chamada a atenção na cobrança. Mas para a gente falar de algo para melhoria no Brasil, gente, né? E desculpa o que eu falei agora, é demais, gente. Tá? Nossa chegada aqui é uma guerra toda vez. Tá? É uma guerra, parece que está chegando num campo de batalha, certo? E já falando sobre isso, se quer dar como exemplo no Brasil, vamos pensar em tudo, né? Por um outro lado, eu gosto que acontece isso, que acorda ainda mais o meu time. Exageros na comemoração à parte, o gol deixou os corintianos satisfeitos. Positivo, porque somamos, né? O importante no Campeonato Brasileiro é somar. Claro que eles têm que sempre melhorar. O segundo tempo foi muito melhor, tivemos um pouquinho mais de agressividade, conseguimos um passe melhor, mas o mais importante foi um ponto. O abraço de Jô em Rodrigo Caio parecia ser o capítulo final do reencontro entre os dois, mas não foi. Da última vez que encontrou com Jô aqui no estádio do Morumbi, Rodrigo Caio foi o personagem, por conta do gesto de fair play que salvou o corintiano do cartão amarelo que o suspenderia do segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra o próprio São Paulo. Desta vez, Rodrigo Caio voltou a ser o centro das atenções, por conta da sua reação na saída do vestiário, culpando a arbitragem pelo fato do tricolor não ter vencido o clássico. Ficou bem claro que quem tirou a nossa vitória não foi o Corinthians.
foi a arbitragem. A forma como foi, a gente não pode aceitar isso, vem acontecendo muito. Aconteceu contra o Curitiba, dentro da nossa casa, deram um pênalti em cima do Rildo vergonhoso. Hoje, novamente, tivemos um gol legítimo, o Prato nem se movimentou, o Prato ficou parado, o Cássio trombou nele, o juiz mais uma vez deu uma falta. Ali foram erros capitais. Primeiro o lance do Maicon, pisão do Maicon, foi o mesmo pisão do Lucas Fernandes. O Lucas tomou o cartão e o Maicon foi ignorado. Ninguém viu o pisão do Maicon, é uma coisa impressionante. Nenhum dos árbitros viu o pisão do Maicon. Segundo, a bola atrasada pelo Pablo, também não foi dado nada. Terceiro, o pênalti. Abriu o braço, dentro da área, já vi pênaltis aí absurdos. E contra o próprio São Paulo. E a bola toca no braço, e é ignorado novamente. E aí o gol. Então, você jogar contra um adversário como o Corinthians, líder da competição, e contra um imponderável, é complicado. Não é qualquer equipe que consegue. Eu vejo que muitas vezes quando a gente joga contra o Corinthians, a arbitragem entra pressionada porque a gente vê que a imprensa toda é corintiana, a gente vê que muitas pessoas só falam a favor do Corinthians e eu tenho certeza que o árbitro entra muito pressionado, então é lamentável isso, é lamentável, é triste porque a partida que a gente fez a gente não merecia sair daqui com empate. Flávio, eu, sinceramente, olha, cansou já. E isso são todos. O Corinthians foi eliminado pelo Racing no meio de semana, não jogou absolutamente nada, não deu um chute a gol. Aí terminou falando que a arbitragem prejudicou o Corinthians, que não foi verdade. Acho que São Paulo pode até questionar um ponto ou outro, mas são pontos que até mesmo se tivesse o árbitro de vídeo, ele ficaria em dúvida. O lance do gol anulado não existe consenso. Verdade. Para mim, houve obstrução do Prato, e para mim foi falta. Para mim, não. Pois é. Aí se mesmo com essa imagem do árbitro de vídeo, isso, provavelmente teria um Celso e um Flávio. Isso, assim como para outros ex-árbitros também. Gente que falou que foi falta, gente falou que não foi falta. Normal. Né? Quer dizer, então, eu não vi esse absurdo. O lance Aí, veja só. Para mim, houve... Sabe como é que eu vi esse lance? Eu acho que o Cássio vai na direção do Prato. E não vejo o Prato com intenção. Você já viu ele bloqueando. Ele faz ele faz um movimento com o ombro. Né, as duas visões são válidas, não tem nenhum problema. As duas visões são possíveis. Mas daí dizer que a culpa é da arbitragem, sabe? Toda rodada tem um erro, é verdade. Mas o São Paulo jogou bem, mas foi incompetente também na hora de definir. Tem sido assim, ponto. Então não adianta ficar jogando a responsabilidade para cima do árbitro. O São Paulo não está na zona do rebaixamento por causa de arbitragem. Está na zona do rebaixamento por causa dos próprios erros. Simples assim. É verdade. Com relação aos outros lances, a bola para mim do Pablo é outra bola discutível. Para mim não foi recuo. Para mim também não. Errado, mas também não é impossível você marcar. Já vi marcar. Ninguém ia reclamar. O Cássio poderia ter se livrado da bola, evitaria isso. O que mais que se reclama? Do lance do pisão do Michael. Do Júnior Tavares. Para mim, jeito normal, não. O Júnior Tavares quase perdeu a calça, pô. Ali foi vacilo dele. Enfim, acho que não tem muito que reclamar, não. O São Paulo mereceu ganhar o jogo, não teve competência para ganhar e ponto final, é isso. E não está tendo e acho que não vai ter, gente, porque não adianta esperar um milagre, não vai ter milagre, o time não vai começar a jogar bem, vai ter que depender da incapacidade dos outros para não cair, porque se depender dele mesmo, cai. É isso. Bom, a enquete desta segunda é em cima de todas essas polêmicas do Clássico. A gente quer saber de você, aí do outro lado da telinha, se o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Sim ou não? Para votar é só acessar o site gazetesportiva.com e dar sua participação, sim ou não, Celso? Então, prejudicado foi, mas não foi determinante do resultado. O lance, por exemplo, para mim a falta existiu. Flávio? Para mim foi prejudicado. Se São Paulo fizesse o segundo gol, não é que estava um jogo ganho, mas poderia mudar a situação do jogo. Para mim houve um prejuízo, mas não é para esse escândalo todo, não. Precisa jogar bola. E as reclamações deste clássico não vão ficar resumidas ao duelo deste domingo, viu? Inconformado com a arbitragem do carioca Wagner do Nascimento Magalhães, o São Paulo vai entrar com uma representação formal na CBF contra a atuação do juiz no empate por 1-1. O tricolor reclama bastante de 3 lances.
um pênalti não marcado quando a bola bateu na mão de Pablo dentro da área corintiana, o gol anulado de Éder Militão e uma falta de Rodriguinho em Júnior Tavares no lance que antecedeu o empate do Corinthians no Clássico. Esse dossiê tricolor será entregue ao Coronel Marcos Marinho, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, e aí vamos ver o que vai acontecer. Michele, eu estou aqui com o boletim policial, que foi registrado pelo conselheiro Pedro Miguel Mauabi. Aquela história de que o Leco teria agredido e tal. Sim. E ele diz que não foi agredido fisicamente, mas sim palavrões, que ele foi cumprimentar o Leco e aí ouviu palavrões e tal, e que foi até o Salão Nobre para tentar conversar, mas não houve conversa, que o máximo que aconteceu foi que puxaram a camisa dele. Ele disse que não fez exame de corpo de delito exatamente porque não foi agredido fisicamente, mas há um boletim de ocorrência registrado no 34º DP do Morumbi. Não vai dar em nada, mas mostra o nível que o São Paulo está, né? Então, gente, que clima, hein? Gritando, xingando o conselheiro e vice-versa e tal. Aí está o problema. Esses são os verdadeiros culpados da situação de São Paulo. Claro. O árbitro ontem errou, mas esses caras estão aí, desde o Juvenal, Juventus, que eles estão atrapalhando o São Paulo, né? Ontem nós temos uma matéria muito boa sobre isso, mostrando o quanto o São Paulo decaiu. Muito, por causa desses caras aí, por causa desse pessoal, desses caras que perpetuaram o Juvenal Juvencio, desde a morte de Marcelo Portugal Gouveia, na verdade, esses caras só fizeram o time cair. E o Leco é um dos... esse é o maior responsável de todos, né? Na atualidade. Mas é desse nível de gente que o São Paulo está dependendo hoje. E outra coisa, 2 pontos. O Gabriel também deve ser punido pelo sem gesto, dúvida. Sem caça às bruxas, mas tem que ser punido porque ele pisou na bola. É aquilo que eu falei no Mesa Redonda. Ele foi muito ofendido e tal, mas se o cachorro late para você, sei lá, o cachorro... Ele é o profissional da história, ele tem que ser... Exatamente. Tudo bem que ele pediu desculpas, mas errou. Agora, o São Paulo também tem que... Não pode mais acontecer isso também, de ônibus ficar chegando... Eu acho que passou da hora de interditar o Morumbi. Toda hora acontece isso. Acho que tem que interditar o Morumbi e punir o Gabriel. As duas coisas. Isso aí, as duas coisas. Mas o tribunal lá que vai não tem moral para nada. Mas aí cabe ao quê? Ao Corinthians pedir isso? A interdição do Morumbi? Ou a própria federação tomar essa atitude? Aqueles procuradores do STJD, tá cheio de imagem aí. Toda hora. Reincidente da reincidência. E se deixar na mão deles? Sem contar que, de novo, o São Paulo não teve capacidade de colocar as pessoas para dentro do estádio. No meio do jogo tinha um monte de gente tentando entrar com o ingresso comprado e o São Paulo, de novo, isso é uma coisa eterna, né? Desde 1960 que ele não tem capacidade de colocar o torcedor para dentro.